Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiver a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre criar planos e uma espécie de guidelines sobre criar planos e também sobre gerir expectativas. E acho que de forma sucinta é mesmo isso. Bora lá! Bem, então, acho que devo fazer uns pequenos disclaimers primeiro. Ainda fiquei a pensar um bocado mais sobre aquilo que vos falei ontem e é verdade, sinto que não expliquei tão bem quanto gostaria e tenho ideia. Acredito que hoje então consegui explicar bastante melhor. No entanto, não sei, acho que é melhor falar sobre planos e expectativas hoje e guardar esse tópico para depois. São ambos, creio eu, tópicos importantes, distintos e importantes na mesma. E portanto, não me esqueci, eu sei que disse que queria fazer um vídeo e planei fazê-lo com uma certa brevidade. Ahm, Acho que essa palavra existe, brevemente. E fica esse disclaimer. Agora sim, bora lá para o vídeo. Então, criar planos e gerir expectativas. Eu confesso que é algo já de antemão que eu não sou propriamente expert em, e isto é, já com aquela expertise que eu sinto que tenho com os outros tópicos que eu abordei aqui no canal, e acredito que muito disso advenha porque acho que é demorado progredir nestas áreas, ok? Principalmente porque, e passo se calhar já a introduzir as coisas que eu gostaria de falar, no que diz respeito a fazer planos, eu acho que muitos de nós, por exemplo, caso estejamos nos nossos 20, que é se calhar o período que eu consigo falar com um bocado mais de à vontade com e em que é mais fácil haver empatia, até mesmo simpatia, pelas as dificuldades que cada um de nós vai tendo e ou teve ou vai ter. E dito isto, acho que se calhar tentamos fazer planos já a pensar como é que a nossa vida vai estar quando tivermos 30 anos ou whatever, assim, bastante mais à frente, e acabamos por cair em coisas como procrastinação ou simplesmente sentir uma grande pressão por não sentirmos que estamos a aproveitar as coisas tão bem quanto deveríamos, seja no momento, curto prazo, médio prazo e inevitavelmente a longo prazo também. E tudo isso acaba por gerar puramente ruído, ok? Não nos ajuda, de certo modo. Acredito que é uma espécie de call for action bom, útil, que vamos sentindo várias vezes. No entanto, a forma como é manifestado e aquilo que nos dá inércia para fazer não são coisas que nos ajudam, ok? Portanto, há sim uma boa intenção por trás, no entanto, não é útil. E fazer esses tais planos para tão à frente é algo bastante difícil, porque estamos a construir sobre coisas que nós nem próprios sabemos se vão existir ou se não vão, por serem tão intangíveis e serem tão, é literalmente isto de serem tão distantes que não é útil, ok? E portanto eu ofereço uma abordagem que acredito que seja sim útil, não é só o mais útil, é pragmática, que é fazermos planos por estação, ok? Agora o que é que acontece? Há 4 estações por ano, né? E portanto, nós primeiro precisamos de uma estação, como quem diz, caso sigamos esta metodologia, para de facto implementar os planos, averiguar o que é que correu bem, o que é que não correu bem, do que é que correu bem, porque é que assim correu, e do que é que correu mal, porque é que assim correu, e vamos ajustando accordingly, ok? Sejam em áreas diferentes, ainda assim, a nível do que é mais essencial à construção do plano e à implementação do mesmo, conseguimos sempre aprender e depois manifestar as coisas boas e evitar manifestar as coisas más em planos futuros. E, sendo então um processo demorado, eu próprio reconheço que o faço há pouco tempo e não faço imensos planos, prefiro começar de uma forma mais simples, mais pacata, mais fácil, e depois sim extrapolar ou catapultar-me para algo maior, mas um passo de cada vez. Só que é tal coisa, demora imenso tempo dar esse passo, ok? E portanto eu não posso dizer já de antemão que, ok, sou um expert no que diz respeito a isto de criar planos e de oferecer conselhos que possam ser úteis na tal construção de planos e gerir expectativas, porque é tal coisa, ainda não tive tempo suficiente para tal. No entanto, creio sim que estou numa boa direção e pronto, a caminhar. Um caminho que deve ser caminhado, e creio que há algumas coisas que aprendi que posso e devo de partilhar. E esta tal abordagem de fazer planos de estação é bastante útil. Fazer planos também, por exemplo, até meio ano também é bastante útil, e acredito que sejam bastante úteis acima de tudo, porque é uma janela de tempo não muito grande, nem não muito pequena, ok? O ano tem 52 semanas, se dividimos por 4 é 13, e 13 semanas
it's quite a lot, mas ao mesmo tempo passa mais depressa que o que se calhar nós damos conta. E, portanto, é como se fosse ali uma espécie de unidade de tempo em que nem é muito grande, nem é muito pequena, no entanto, tem tempo suficiente para nós construirmos um plano grande e ainda assim exaustivo, ok? 3 semanas podemos tentar dividi-las em, por exemplo, em 3, 4 fases, ok? E em cada uma dessas fases podemos dar-nos alguns tipos de tarefas e essas tarefas subtarefas. Portanto, é fácil nós conseguirmos dar track àquilo que temos de fazer e o que é que nós estamos a fazer para conseguir, de facto, realizar essas tarefas e subtarefas. E acho que é algo que dá bastante jeito, e principalmente porque é uma abordagem que pode ser aplicada a imensas áreas da nossa vida, seja a nível de saúde, por exemplo, prática ou não, de exercício físico, alimentação, sono, tal parte mais social, apanhar sol, ler, por exemplo, fazer hobbies assim, conseguimos ficar um bocadinho mais rooted, diga-se assim de passagem. E isto é só um desses exemplos, ok? Desenvolver as nossas capacidades em algum tipo de hobby, como por exemplo, embora não toque, portanto, levem com uma pitada de sal em especial isto, mas por exemplo, melhorar algo no que diz respeito a saber tocar guitarra ou algum outro tipo de instrumento musical, aprender ainda mais a dançar, a comunicar, o que quer que seja, nós conseguimos, neste tipo de unidades de tempo, fazer este tipo de planos, ok? E mesmo que não corram tão bem quanto queríamos, foi só um plano e foram só, é verdade que o tempo está contado, mas foram só 13 semanas, ok? Portanto, correndo bem, excelente, conseguimos já aproveitar algumas coisas para uns futuros planos. Não correndo bem, conseguimos ao mesmo tempo ter portfólio suficiente para poder perceber o que é que de facto aconteceu para que não corresse bem, ok? E, portanto, embora sim seja um processo demorado, é um processo que tem um retorno absurdamente enorme e que pode ser refinado à medida que o tempo vai passando. Temos é que começar já, como quem diz, e acho que vale bastante a pena, ok? Dito isto, algumas outras coisas se calhar não precisam de planos tão grandes, ok? Seja por serem essas tais subtarefas, seja por ser coisas muito mais momentâneas. E o que eu vos posso dizer é que coisas relacionadas a começar, podemos utilizar já começos pré-definidos, como o começo da semana, se para vocês for ao domingo, ok, se for à segunda, ok também. Por exemplo, à segunda semana do mês, ao começo de um mês, e portanto aproveitar já começos standard para nós também criarmos outros começos, ok? Porque é mais fácil sentirmos que estamos alinhados com o tempo. É um bocado estranho de dizer isto e acredito também seja um bocado estranho de compreender a ideia. No entanto, caso o façam, acredito que consigam perceber e sentir melhor aquilo que estou-vos a tentar dizer. E acho que no que diz respeito a criar planos é isto. E passando para a segunda parte, no que diz respeito a gerir expectativas. Quando nós conseguimos delimitar, meter balizas naquilo que nós vamos fazer, também é mais fácil perceber o que é que pode ou não pode acontecer e, consequentemente, é mais fácil gerir expectativas, ok? Mesmo que sejamos uma pessoa com maiores tendências para sermos otimistas, se calhar mais que o que devíamos, ou para sermos pessimistas, também se calhar mais que o que devíamos, sermos realistas, ou termos a sensação que somos realistas e não somos, tudo isto acaba por não ter uma preponderância tão grande como a que teria caso fizéssemos planos para daqui a 5 anos, ok? Porque ganham muito mais peso, ganham muito mais força e se estivermos certos, ok, excelente, podemos nos preparar de antemão, ok, excellent, aliás não, ok, é excelente mesmo, no entanto caso não estejam, é mesmo tipo holy hairball, e portanto acho que essas coisas são de se evitar, é um risco que falo tanto sobre correr riscos, é um risco inútil, ok, que não vale a pena ser corrido. E expectativas por vezes acabam por ser, quer queiramos, quer não, grande parte daquilo que nos proporciona a fazer algo ou não, ok? E por vezes nós não temos expectativas positivas para fazer algo que é positivo para nós e criarmos este tipo de planos pode ser o suficiente para colmatarmos essa falta de, não é vontade, mas do apoio que temos, ou não temos neste caso, por não termos estas expectativas mais positivas. E ao mesmo tempo, quando temos expectativas positivas a mais, também conseguimos focar-nos num sistema e de facto são os sistemas que levam aos resultados, ok?
e isto pode ser um tópico para um outro vídeo, mas acabará por ser semelhante também. No que diz respeito a isto, criar planos e desenvolver capacidades e tudo mais, competências, o que é bastante importante é encontrarmos sistemas que nós consigamos utilizar naturalmente e que ajudem a alcançar aquilo que queremos e temos de alcançar, ok? A questão é que encontrar esses sistemas e saber como tirar o melhor proveito deles é algo que requer experiência, não é só ver vídeos, ler livros, aprender com pessoas que fazem ou não fazem, ou que conhecem pessoas que fazem, simplesmente. Porque nós precisamos saber aquilo que funciona para nós, ok? E portanto, isto faz-me lembrar até certo modo uma coisa que li, curiosamente, no livro Os Hábitos Atómicos, que é... Está-me a faltar o nome, mas é algo como... Numa fase inicial, explorámos várias áreas relacionadas, áreas relacionadas com um dado tema, ok? Por exemplo, no que diz respeito a fazer exercício físico, explorámos vários tipos de exercício físico, seja, por exemplo, coisas relacionadas com dança, artes marciais, musculação, coisas assim, em que todas elas de facto são exercício físico, só que são bastante diferentes entre si, pronto. E à medida que vamos descobrindo aquilo que nós temos mais aptidão para e também aquilo que nós mais gostamos de fazer, conseguimos ali triangular algo e encontrar algo que para nós é excelente, mesmo que para outras pessoas não seja, para nós é excelente, ok? E no que diz respeito aos sistemas é muito isto. Podemos sim experimentar e devemos experimentar, no entanto, à medida que vamos aproximando de algo que é útil para nós, vamos dedicando mais recursos, mais tempo, mais energia a esses sistemas, ok? No entanto, ainda assim, há que ser cético o suficiente e ainda assim temos algum tipo de dúvidas, okay? Ou algum tipo de incerteza. Incerteza esta que é suposto vir da nossa curiosidade por saber o que há por ser feito que nós ainda não estamos a fazer e que possa assim ser bastante diferente daquilo que nós estamos a fazer, ok? Até porque no que diz respeito a sistemas e mesmo isto gerar expectativas e planos, etc., muitas das vezes a vida é quase como se fosse a competição de um triatlo, ok? Ou de um pentatlo. Certa parte do percurso é preciso ser feita a andar, por exemplo, mas outra tem que ser, ok, andar não, a correr, mas a outra é nadar e depois outra a de bicicleta, ok? Portanto, quando há esse tipo de transição, nós ao mesmo tempo temos que estar prontos e aptos para fazer essa transição. E no que diz respeito aos nossos sistemas que poderiam ser, ou se calhar até deveriam ser o nosso beabá da forma como vivemos a nossa vida, também temos de ter algum tipo de flexibilidade e capacidade de nos adaptarmos para quando essas transições chegarem e eventualmente chegam, nós estarmos prontos para os conseguirmos fazer bem. E pronto, por hoje é isso. Espero que este vídeo vos tenha estado de alguma forma um tom bastante mais tranquilo. Acho que o último vídeo, embora eu repare que não tenha assim tanto ânimo, ou não tenha assim tão alegre. Ânimo tenho, alegre, sei que não estou, mas yeah, espero que vos tenha ajudado. Ainda estou a pensar no outro vídeo, se calhar amanhã faço, se calhar não. Veremos. Mas pronto, por hoje é isso. Tchau, tchau. Fui.